Eu sou Thales da Silva Nogueira, aluno de Engenharia Computacional da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meus professores orientadores são Flávia de Souza Bastos e Leonardo Goliada Fonseca, e eu venho aqui apresentar o tema de trabalhos multidisciplinares MAC 020, que é o ar-condicionado ecológico. Sabe-se dos dias atuais que o aquecimento global tem trazido cada vez mais e mais efeitos em nossas vidas. Efeitos como desertificação, derretimento das geleiras, migração de pessoas em massa, problemas na agricultura e o aumento da temperatura média da Terra impactam diretamente em nosso dia a dia. Também tem se falado muito em reduzir, reciclar e reutilizar materiais que em muitas ocasiões são utilizados poucas vezes e logo em seguida descartados. Isso significa que precisamos fazer uso de novas práticas para o desenvolvimento sustentável, visando assim obter uma relação mais harmônica entre o consumidor e o meio ambiente. Pensando nisso, como proposta de meu trabalho para a disciplina de Trabalhos Multidisciplinares 2018-3, irei fazer uso de garrafas PET, isopor, tela de janela, canos PVC, entre outros materiais, para simular o funcionamento de um ar-condicionado caseiro, aplicando conhecimentos como, por exemplo, de transporte de calor entre materiais e técnicas de modelagem computacional que foram adquiridas durante minha trajetória no curso de Engenharia Computacional da UFJF. Devido a uma visita na Feira de Ciências da Escola Estadual Antônio Macedo, onde cursei ensino fundamental e médio, vi que o grupo de iniciação científica estava com a proposta de criar uma parede de garrafas PET, para que assim que o ar passasse por elas, se obtivesse uma queda de temperatura, como visto na imagem ao lado. Após estudar e analisar o experimento, vi que a única coisa que se mudava de fato era a sensação térmica. Sendo assim, o experimento precisava ser ajustado para que de fato acontecesse um gradiente de temperatura. Para dar início ao experimento prático, enchemos uma garrafa com água a uma temperatura ambiente e em seguida ligamos o ventilador e colocamos a água em nosso ar-condicionado. Com toda a água derramada e com a tela toda molhada, iremos gravar o vídeo por volta de 5 minutos, acelerando em algumas partes, para que possamos verificar a variação da temperatura na saída da boca da garrafa. Como podemos ver, ao fim dos 5 minutos de gravação do experimento, conseguimos verificar que houve uma queda na temperatura, onde inicialmente a mesma se encontrava a 29,8 graus Celsius e diminuímos ela para 27,7, ou seja, diminuiu 2,1 graus Celsius em apenas 5 minutos de experimento. Para validar esse experimento, primeiramente foi criado um modelo computacional 3D da garrafa no SketchUp para analisarmos a pressão e a velocidade do fluido juntamente com a temperatura nos softwares de análise. Com o software Autodesk Flow Design, iremos mostrar como a velocidade e a pressão na superfície da garrafa se comportam. Já para a análise da temperatura,
Fizemos o uso do SimFlow, que é uma ferramenta que resolve problemas de aerodinâmica com esquemas de discretização e métodos numéricos, problema de transferência de calor, avaliando o fenômeno de condução, convecção natural e forçada e radiação. Também consegue-se verificar a transferência de calor conjugada entre sólidos e fluidos e o fenômeno da combustão. Para ajustar nosso experimento e conseguirmos um gradiente de temperatura através do nosso ar-condicionado, lembramos de um tema abordado nas aulas, onde se criou um ar-condicionado usando tubos de cerâmica e o fluxo de água escoando pela boca do tubo. Esse sistema criado pode ser visto como uma resistência condutiva, onde o vento quente, vindo de um certo ambiente, entra em um dos lados dos tubos. Em seguida, o ar perde calor para a água, fazendo com que a temperatura abaixe na parte posterior do tubo, resfriando assim o ambiente. Pensando nisso, criamos esse projeto de ar-condicionado, como mostrado na figura ao lado. Utilizando o fenômeno de condução de calor por convecção, iremos, como mostrado em nosso projeto, forçar a passagem de ar com a ajuda de um ventilador em um dos lados das garrafas, simulando que o sistema estivesse em um determinado ambiente nessas condições. Queremos verificar que logo após a passagem do fluido entrando com uma determinada temperatura, conseguiremos fazer com que o ar perca calor para a água, como visto em aula, e assim, com a passagem pela outra extremidade da garrafa, o ar saia com uma temperatura mais baixa, mostrando de fato o gradiente de temperaturas esperado. Para a realização deste trabalho, 3 importantes teorias foram abordadas de forma a explicar o fenômeno do transporte de calor entre materiais. Sendo assim, falarei sobre as equações de Fourier, a equação de continuidade e a sensação térmica, pois são as teorias que estão mais ligadas ao experimento. A lei de Fourier constitui uma lei empírica, isto é, estabelecida a partir de experiência, e descreve a teoria da condutibilidade calorífica em regimes de temperaturas estacionárias e variáveis, e resolve diversos problemas tais como parede plana, cilindro e esfera, e pode ser escrita da seguinte forma: Q é igual a menos Ka dt dx, onde Q é a taxa de calor em watt, o K é a condutividade térmica dos materiais, A é a área de seção transversal em metros e dt dx é o gradiente de temperatura entre as posições x1 e x2 da placa. Neste experimento, iremos verificar esse gradiente de temperatura criando um sistema com resistência térmica, e neste caso será uma tela de janela com um fluido que será a água escoando em toda a tela. Queremos que, com a passagem de ar forçado pelo ventilador em um dos lados da parede, queremos que a temperatura T1 perca calor para a resistência de condução, tela com água, e assim, ao passar pela outra extremidade da parede, pela boca menor da garrafa, a temperatura T2 seja menor. Com este experimento computacional utilizando o software Autodesk Flow Design, queremos mostrar como o fluido se comporta na passagem pela garrafa. Observando o nosso sistema da garrafa PET, podemos aproximar ela por um tubo com 2 diâmetros diferentes, um a um, referente ao lado da boca maior da garrafa, que será a entrada de ar ambiente forçada pelo ventilador, e A2, referente à boquinha da garrafa, que será a saída de ar. Sendo assim, temos que o sentido do escoamento do fluido é da esquerda para a direita, com velocidades V1 e V2 de intensidades, como mostrado no nosso sistema. Para a explicação do efeito da sensação térmica, pensaremos e responderemos a seguinte pergunta: por que quando se assopra com a boca aberta o ar é quente e quando formamos um bico o ar é frio? A resposta para essa pergunta é a seguinte: a velocidade com que o ar se desloca é diferente nas duas situações. Quando você apenas abre a boca e assopra, a velocidade do ar é baixa. Já quando você arma o bico para soprar, o ar sai bem mais rápido. A diferença de temperatura que sentimos é só por causa disso. Tanto o ar do sopro com a boca aberta quanto o do sopro formando um bico possuem a mesma temperatura antes de sair pela boca. Como essas moléculas estão numa temperatura mais baixa do que a do nosso corpo,
surge a sensação de resfriamento provocada pelo sopro. Como mostrado, aqui iremos ver a influência da equação de continuidade. Como podemos ver, a velocidade ao passar pela seção 1 do tubo é menor do que a velocidade que passa pela seção de área menor, devido à velocidade ser inversamente proporcional à área. Sendo assim, após a passagem do fluido, cria-se uma área de baixa pressão, diminuindo a temperatura de saída. Como podemos ver, a parte interna da garrafa possui uma maior pressão se comparada com a parte externa. Isso explica o fato do aumento de velocidade do fluido e a diminuição da temperatura, pois a parte da garrafa com maior pressão empurra o ar, fazendo com que sua velocidade aumente e a temperatura caia. Com o software SimFlow, importamos o modelo 3D da boca da garrafa e geramos a malha em todo o modelo. Sendo assim, definimos onde será a região de entrada do fluido, onde está em amarelo, e a região de saída, onde está marcado como verde na nossa simulação. Agora, estamos interessados em ver o comportamento da temperatura quando o fluxo começa a passar pela boca da garrafa. Sendo assim, vamos primeiramente preparar o nosso sistema. Para isso, vamos em Transient, Compressible, em Heat Transfer, e em seguida dar o Select. Logo após, vamos em Boundary Conditions, onde iremos definir a temperatura que o fluido irá passar e a resistência condutiva, que é a da água. Primeiro aqui vamos definir com 350 graus Kelvin a passagem do fluido, com um coeficiente convectivo de 30 watts por metro quadrado Kelvin. Definindo a resistência condutiva na parte da área maior, que significa a tela de janela com o fluxo de água escoando, e a condutividade da água, como por exemplo 20. Sendo assim, vamos dar o run no nosso sistema e vamos esperar ele dar a nossa solução. Pronto, com a simulação finalizada, clicamos em OK e agora vamos em Post Processing, onde iremos verificar o resultado da simulação. Sendo assim, vamos dar o run no ParaView, que é onde iremos estar analisando. Agora, com tudo pronto, basta dar play em nossa simulação. Como podemos ver, o ar quente que entra pelo lado de maior área da garrafa se resfria, mostrando que de fato o nosso experimento está validado, pois existe um gradiente de temperatura entre os lados da garrafa, comprovando que ao passar pela área menor, o fluido terá uma temperatura menor.